Bom, e a reportagem de capa da edição 189 da Revista Oeste é assinada por Silvio Navarro. Com o título Abuso de Autoridade, o texto mostra como o Supremo Tribunal Federal atropela o processo legal e esconde imagens para sustentar uma agressão que não aconteceu contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. Há exatos 100 dias, o Brasil está diante do maior caso de abuso de autoridade da história do Supremo Tribunal Federal. Pela primeira vez, um juiz vai exercer também os papéis de acusador e vítima. O personagem central do processo kafkiano é o ministro Alexandre de Moraes. Aos fatos. No dia 14 de julho, quando retornava ao país depois de uma palestra na Universidade de Siena, Alexandre de Moraes foi abordado por 3 brasileiros no saguão do aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, na Itália. Nem o documento da polícia brasileira, nem o documento da polícia italiana concluem que houve agressão física. O nome mais apropriado para o que ocorreu é confusão. Entre os vários capítulos da trama hollywoodiana, do gabinete do ministro Dias Toffoli partiu uma das maiores aberrações jurídicas conhecidas no Estado Democrático de Direito brasileiro. Toffoli nomeou Alexandre de Moraes como assistente de acusação no processo em que o próprio ministro é a vítima e será, em última instância, também juiz da causa. O Ministério Público Federal reagiu imediatamente e afirmou que, além de se tratar de um privilégio incompatível, nem sequer foi apresentada denúncia. Ou seja, Moraes vai assumir também a função da Procuradoria-Geral da República. Toffoli negou o recurso do Ministério Público Federal e dobrou o sigilo das imagens. É evidente que não deve haver tolerância com agressões a qualquer pessoa, seja ela figura pública ou não. Mas antes, é preciso provar que houve agressão para que sejam assegurados 2 princípios republicanos básicos: igualdade e legalidade, conforme diz a Constituição. Tá aí, então, um trecho dessa belíssima reportagem de capa escrita por Silvio Navarro. Silvio, muito boa noite. Parabéns pelo belo trabalho aí, fez mais uma vez essa cronologia, né? Trouxe um panorama dos fatos desde o último dia 14 de julho, dessa confusão que ocorreu aí no aeroporto de Roma, até a cerejinha do bolo, né? A gota d'água que foi a indicação pelo ministro Dias Toffoli do colega Alexandre de Moraes como assistente de acusação nesse inquérito. O que mais que você destaca dessa reportagem, Silvio? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, querida Ana, Alexandre, Carlo, Cauti. Boa noite para quem fecha a semana conosco. Paula, como você disse, é uma cronologia que começa no dia 14 de julho e há exatos 100 dias o Brasil está diante de talvez o maior episódio de abuso de autoridade por parte do Supremo Tribunal Federal que se tem notícia. Pois bem, vou começar pelo desfecho da narração do nosso Daniel Vidal. Nós aqui jamais compactuaremos com agressão, com hostilidades, seja figura pública ou não. Isso não é desejável. Mas uma vez que se quer sustentar uma agressão a uma figura pública ou a familiares, quem estava acompanhando esta figura, no caso, o filho do ministro Alexandre de Moraes, Alexandre Barsi Moraes, de 27 anos, é preciso provar que houve agressão. E até agora nós não temos essa comprovação. Porém, nós temos o Poder Judiciário contra um CPF, ou mais de um, contra 3 CPFs. 3 brasileiros que participaram de um entrevero, de uma confusão no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, amplamente munido de um sistema de câmeras de circuito interno. Essas imagens chegaram ao Brasil, mas até agora permanecem em sigilo, embora a defesa desses brasileiros tenha solicitado para uma perícia, por exemplo, ou simplesmente para mostrar ao Brasil o que foi que aconteceu naquela data. Mas o ministro Dias Toffoli negou 4 vezes. A justificativa não se sabe. Permanece em segredo. Para preservar alguém que aparece ali naquelas imagens, esse trio de brasileiros não foi preservado. Teve a identidade divulgada imediatamente, alvo de busca e apreensão por parte de uma determinação da presidente em curso do Supremo Tribunal Federal na época, ministra Rosa Weber, busca e apreensão de celulares, computadores, carro vasculhado, e até agora não se sabe o motivo. Sabe-se que os celulares não foram devolvidos. Não houve uma perícia feita por profissionais com rigor científico de ofício, peritos, e a Associação dos Peritos
queixou-se, reclamou. E o que aconteceu? O presidente da associação é alvo de um processo por parte da Corregedoria da Polícia Federal, que dispensou a necessidade do uso de perícia. Diz que não havia nenhum indício de adulteração, edição, portanto, bastavam aquelas imagens. O relatório é assinado por um agente da Polícia Federal, que não conclui a agressão. Diz que aparentemente, levemente, há indícios que o Roberto Montalvani, que é um personagem central, é uma família que mora em Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior paulista, teria tocado levemente nos óculos do filho do ministro. Pois bem, a polícia italiana produziu um relatório ainda menos conclusivo no sentido da agressão. Ela diz que ele toca nos óculos enquanto também ele toca na nuca do empresário, ou seja, nada prova uma agressão. Bastaria dizer assim, se não prova, não houve. Mas não, o ministro Dias Toffoli mantém o suspense. E aí, no último capítulo desse teatro de absurdos, ele nomeia, pela primeira vez, porque o próprio Ministério Público, o parquê, que exerce a função da acusação dentro do processo legal, no devido processo legal, disse, nós nunca vimos isso. Um magistrado que em última ponta, né, que ao fim, ao cabo, será magistrado também da causa, é vítima e acusador. Alexandre de Moraes foi nomeado assistente de uma acusação que não existe, porque o Ministério Público não denunciou e não acusou ninguém. É isso que nós estamos vivendo no Brasil e finalizo voltando lá na ponta, numa fala absolutamente cíclica. Nós não apoiamos nenhum tipo de agressão, mas é preciso prová-la para que princípios republicanos constitucionais sejam preservados. A legalidade e a igualdade. Aparentemente há um privilégio ao senhor Moraes. Branca Nunes, seja muito bem-vinda, boa noite. Como é praxe aqui todas as sextas-feiras, a visita da nossa diretora de redação para trazer os destaques da semana. O que mais nós temos nessa edição, Branca? Boa noite. Boa noite, Paula, Cauti, Ana, Alexandre, Silvio e a você que nos acompanha. Essa reportagem do Silvio está super esclarecedora. O Silvio tem uma memória privilegiada, a gente sabe, né? Quando ele se empenha, coloca tudo listadinho na matéria, fica muito claro, fica muito evidente o que está acontecendo hoje no país. Indo na onda dessa lista de abusos que nós estamos vendo ultimamente, cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes, tem também nessa edição a reportagem do Christian Costa sobre os familiares dos presos, né, condenados pelos atos de vandalismo do 8 de janeiro. Então ele conta o que está acontecendo pela ótica das famílias. Então você vê pais, mães, mulheres que estão vivendo um pesadelo, né? São famílias destruídas por decisões que estão sendo impostas penas de 12 a 17 anos de prisão, e não tem uma única imagem que comprove que essas pessoas, estas que o Christian listou nessa reportagem, participaram dos atos, cometeram algum ato de vandalismo. Na onda, a edição está cheia de reportagens e artigos interessantíssimos, viu, Paula? A Ruth e a Marina Agostini, elas contam que o governo, embora o discurso do Lula seja a favor das mulheres e da igualdade, nós percebemos que o governo é um governo misógino. Sempre as mulheres são colocadas de escanteio, os ministérios comandados por mulheres estão sendo esvaziados. Então, a realidade é essa. A realidade não é o que está sendo falado, e sim o que a gente vê. Estou falando nessa onda de ficção e realidade, eu vou citar uma coisa mais leve, a reportagem da Gomir Marquesi,
que conta como estão os aplicativos de inteligência artificial para as imagens. Curiosamente, hoje, né, Paula, a gente teve divulgado alunos de um colégio tradicional do Rio de Janeiro que criaram, via inteligência artificial, nudes de alunas, e isso... Enfim, é um absurdo, mas esses aplicativos não são usados só para essas coisas ruins. O Dagomir conta algumas curiosidades, como hoje em dia você consegue, com um simples clique, por exemplo, você tira uma foto que corta um braço, corta um ombro, você recria isso com um simples clique. Alguém não saiu muito bem na foto, você escolhe o rosto de uma foto que essa pessoa esteja bem e substitui muito rapidamente. Isso está acontecendo, já está aqui disponível para todo mundo. Há um ano a gente fez uma reportagem sobre isso e você precisava entender, tinha técnicas. Hoje você consegue com um toque no celular. Eu vou citar, o Caute está com uma reportagem ótima sobre o abismo, né? Estamos prestes a cair num abismo fiscal aqui no Brasil, mas eu vou citar a coluna do Caute. Cada edição está melhor, está muito boa, e nesta ele conta sobre uma dança das cadeiras que pode acontecer aí a qualquer momento no Ministério, e esta atinge o ministro Fernando Haddad. Mas eu não vou contar para você ver, você precisa assinar a Oeste. Tá lá. Olha, muita coisa nessa edição, hein, Branca? Tá muito boa. Muito bem, tá aí os artigos da Ana, do Alexandre, tão primorosos. Peraí que não dá pra gente comentar todos aqui, né? Mas então fica a dica aí de leitura para esse final de semana. Lembrando que nesta semana nós temos os artigos, então, de Alexandre Garcia, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Flávio Gordon, Carlo Caute, Ruth Moraes, Christian Costa e muitos outros. Para acessar todo esse conteúdo, lembro que é preciso ser assinante da Revista Oeste.